Olá, meu irmão, minha irmã da Paróquia São Marcos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse dia. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês nesse momento de palavra. Eu sei que deveria estar acontecendo presencialmente esse encontro. Era essa a intenção de ter uma série de palestras e de conversas sobre o tema discipulado, mas infelizmente por conta da pandemia que nos atinge, nos assola desde o começo do ano passado, ainda não está sendo indicado esses encontros presenciais. Mas pela graça de Deus, nós podemos nos encontrar virtualmente. E também através desse vídeo nós podemos abrir a palavra de Deus e refletir em alguns aspectos acerca do tema do discipulado. Eu agradeço o convite que foi feito para mim, para trazer algumas ideias, algumas reflexões sobre esse tema. Eu espero que Deus possa nos abençoar nesse tempo juntos. Meu nome é Matheus Lichtblau, eu sou natural de Florianópolis, sou ministro ordenado pela ISLB como missionário e eu estou desde março desse ano atuando na minha primeira comunidade de São Francisco do Sul e de Barra do Sul, da Paróquia Litoral Norte Catarinense. E daqui de São Francisco, então, pertinho de vocês, eu compartilho um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que Deus tem me ensinado acerca desse tema que é o discipulado. O fundamento para o discipulado nós encontramos no grande mandamento, na grande comissão que Jesus dá aos seus discípulos antes de subir aos céus. Se você quiser olhar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, os versos 18 até 20, as últimas palavras que o evangelista Mateus registra. Lá diz assim: Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao final dos tempos. Jesus, aquele que recebeu de Deus toda a autoridade, todo o poder, ele também comissiona os seus discípulos. E ele dá uma orientação de como eles deveriam seguir, continuar adiante, depois que ele subisse aos céus. O mandamento que Jesus dá é: vão e façam discípulos. É isso que a igreja precisa responder e obedecer desde então. Cumprir esse chamado, o único chamado que Jesus nos deixou. Jesus não pediu para os seus discípulos: vão e celebrem cultos em meu nome todos os domingos. Ele também não disse: olha, vão e façam encontros de estudo bíblico, ou promovam encontros de jovens com louvorzão, com dinâmicas. Jesus não pediu: vão e formem um coral que cantem louvores ao meu nome. Alguém vai dizer: puxa, mas você é contra essas atividades então? Eu digo: não, eu não sou contra essas atividades. Eu acho que essas atividades são uma forma de nós respondermos a esse chamado que Jesus nos faz, de fazer discípulos. Mas nós sempre precisamos fazer então essa pergunta: se os nossos grupos, se o nosso culto, se o nosso estudo bíblico, se o nosso coral, se o nosso grupo de jovens, ou qualquer outra que seja a atividade da igreja, ela está contribuindo nessa tarefa que Jesus nos deu? Ela está sendo um espaço para fazer novos discípulos para Jesus Cristo? Ou é um grupo que está fechado em si mesmo? Quando a igreja perde esse propósito de fazer novos discípulos, seja que grupo for, esse grupo está fadado a ficar fechado em si mesmo e a morrer porque ele não está dentro do espírito daquilo que Jesus nos pediu. Os nossos cultos precisam ser lugar de fazer discípulos, lugar atrativo, onde uma pessoa que de repente vem buscando respostas para a vida, vem buscando resposta para suas perguntas existenciais,
ela possa encontrar Cristo e possa ser desafiada a ser um novo discípulo de Jesus. O nosso culto, nosso grupo de estudo bíblico, o que for. Nós precisamos cumprir esse único mandamento que Jesus nos deixou. E cada atividade da igreja precisa estar voltada para fazer discípulos. Porque foi essa a tarefa que Jesus nos confiou. Essa foi a tarefa que Jesus nos deu. Interessante olhar para cada grupo com esse novo olhar, não é verdade? Vamos dar um passo adiante e nos perguntar então o que significa fazer de alguém um discípulo. E eu gostaria que você gravasse essa frase, essa afirmação, porque talvez ela resume de uma forma muito simples o que significa o discipulado. Fazer de alguém um discípulo de Jesus é ajudar alguém que chegou à fé a reorganizar a sua vida ao redor da palavra de Deus, ao redor da verdade, da graça e do amor que Deus nos presenteia. Fazer de alguém um discípulo é ajudar uma pessoa a reorganizar a sua vida ao redor da palavra de Deus. Talvez esse é o conceito mais simples e que, se a gente entender o que isso significa, vai nos ajudar a colocar em prática. E para mim, uma parábola que Jesus conta me ajuda a pensar o discipulado. Eu gostaria de ler com vocês mais um texto bíblico, e é de Mateus capítulo 7, os versos 24 até 27. É o finalzinho daquele texto que nós conhecemos como Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde Jesus fala a respeito de discipulado, que significa se colocar a caminho do reino de Deus. E ele fecha então esse bloco de ensino, esse pensamento, contando uma parábola sobre os dois fundamentos ou os dois alicerces. E ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, nesse pequeno texto, nessa pequena parábola que ele conta, ele compara a nossa vida à construção de uma casa. E é muito bonito a gente usar essa figura e pensar nessa figura, porque todos nós estamos construindo a nossa vida em cima de algumas certezas, em cima de algumas verdades ou de fundamentos. Todos nós temos um fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Todos temos um conjunto de crenças sobre a qual a gente estrutura o nosso viver, a forma como a gente enxerga o mundo. A gente estrutura a nossa vida. Quem crê em Jesus Cristo é convidado a construir a sua vida sobre a palavra de Deus, uma palavra que nós ouvimos e que nós praticamos. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. O cristão é convidado a ter a palavra de Deus ouvida e praticada na sua vida como fundamento para viver. Mas alguém que não reconhece Cristo como Senhor e como Salvador, alguém que vive longe de Cristo, também constrói a sua vida em cima de algum fundamento ou de alguma verdade. Existe algo que dá sustento para as suas crenças, para a sua visão de mundo. Essa pessoa também tem uma forma de enxergar o mundo e de encontrar respostas, e procurar então sentido para o seu viver. Cada pessoa tem alguns pressupostos, algumas verdades sobre a qual constrói a sua vida. Seja qual for o fundamento que uma pessoa tenha, ela ergue a sua vida, os pilares da sua vida sobre eles. E ela então estrutura todas as questões da sua vida sobre os seus pressupostos. A forma como ela encara o trabalho, por que o trabalho, o que significa trabalhar, qual é a importância do trabalho na minha vida.
Esse é um dos pilares sobre a qual as pessoas constroem a sua vida. Outro pilar que as pessoas colocam é a família. Qual é a importância da família? Outro pilar, outro elemento que é muito importante e que está presente na nossa vida e que a gente precisa saber se estruturar com relação a ele é o dinheiro. Qual é o lugar do dinheiro na nossa vida? Qual é a importância que nós damos ao dinheiro? Quanto eu preciso? Quanto eu quero ter? Isso é um pilar muito importante. Também a forma como nós usamos nosso tempo, o que nós priorizamos, o que nós deixamos de lado. Outro pilar talvez seja os relacionamentos. Quão é importante para mim são as pessoas, o quanto eu me dedico aos meus relacionamentos. Tudo isso envolve a forma como nós montamos e estruturamos a nossa vida. E dependendo qual é o nosso fundamento, a gente vai enxergar de forma diferente cada uma desses pilares. A gente vai dar mais ou menos importância, a gente vai priorizar um ou outro. Cada um de nós constrói a sua vida ao redor desses e de muitos outros fundamentos, que são pilares, que são paredes da casa que nós vamos construindo. O que nós precisamos entender é que quando alguém ouve e compreende a palavra de Deus e entende o amor de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, essa pessoa então troca de alicerce. Ela passa a construir a sua vida sobre um novo alicerce, que é a palavra de Deus. O antigo alicerce, a antiga visão de mundo, os fundamentos que ela tinha antes, são substituídos. Acontece uma mudança de fundamento. E ser cristão é isso, não está relacionado apenas com mudar uma ou outra parede de lugar na nossa forma de viver e existir. Mas aceitar a Jesus é mudar o nosso fundamento, o fundamento da nossa vida. Ser discípulo de Jesus significa adotar uma nova visão de mundo, que é baseada então na palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso muda o nosso alicerce. E é uma mudança radical que acontece dentro de cada um de nós. E quando isso acontece, quando uma pessoa se encontra com Cristo, cada coluna, cada pilar, cada parede da sua vida precisa ser avaliada. Talvez algumas paredes precisarão ser demolidas, talvez alguns pilares precisem ser reformados, precisem ser fortalecidos, porque antes eles foram construídos em cima de um fundamento fraco, um fundamento errado. Discipulado é esse processo de mudança de fundamento e de revisão das colunas, das paredes que sustentam a nossa vida. Tem muita coisa que a pessoa vai perceber que não combina com o novo fundamento sobre o qual ela está construindo a sua vida. Coisas que antes eram importantes quando ela não tinha Cristo. Talvez ela vai passar a perceber que não são assim tão importantes na sua vida. E por outro lado, coisas que talvez ela considerava como insignificantes. Agora elas começam a se tornar fundamentais, porque houve uma mudança de fundamento. Todas as coisas na vida de alguém que se encontra com Jesus, elas precisam ser ressignificadas. E eu vou voltar talvez no exemplo do trabalho, que é um exemplo clichê, mas que nos ajuda a entender bem essa mudança que há na nossa forma de enxergar o mundo e as coisas a partir de Jesus. Hoje em dia, para muitas pessoas, o trabalho é o fundamento da vida. Não é só apenas um pilar, mas muita gente constrói a sua vida em cima do seu trabalho e em cima da sua carreira. Se a gente perguntar para muitas pessoas aí que dizem com orgulho, que são workaholics, que são viciadas em trabalho, elas vão dizer, olha, a vida é trabalhar para ganhar dinheiro, para ser reconhecido, para eu poder comprar aquilo que eu sempre quis. Muita gente vive sob esse fundamento na sua vida. Vive para o trabalho, e é o trabalho que dá sentido para a vida. É no trabalho onde ela encontra o seu valor, o seu significado. E diante dessa visão de mundo, diante desses pressupostos, muitas pessoas constroem toda a sua vida, a sua existência, ao redor do trabalho. Mas quando alguém que de repente vivia sob essa forma de viver, de encarar o mundo,
ela encontra Jesus Cristo. Quando ela se torna um discípulo de Jesus, o trabalho vai precisar ser ressignificado. O trabalho não vai mais poder ser a base, o alicerce, mas ela vai ser talvez uma coluna, que é importante, mas não vai ser mais o alicerce. Uma pessoa que se torna discípulo de Jesus, ela vai entender que ela não vive mais para o trabalho, mas ela vive para Cristo. Um cristão vive para Cristo. Ela vai entender que o seu valor não vem daquilo que ela pode produzir ou de quanta riqueza ela pode gerar ou acumular. Mas o valor de cada pessoa está no fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Antes alguém tirava o seu valor do seu trabalho. Um cristão tira o seu valor do fato de ser imagem e semelhança de Deus. Alguém que crê em Cristo entende que o trabalho é uma forma de ganhar o seu sustento, de viver. Mas acima de tudo, o trabalho é uma forma de servir a Deus, através do nosso serviço ao próximo. Um espaço onde Deus nos chama para testemunhar, através do nosso exemplo e por meio de palavras. Assim, quem crê em Jesus tem que olhar para o seu trabalho e perguntar: por que eu trabalho? Antes a resposta era uma. Quando nós passamos a fundamentar a nossa vida em Cristo, em Deus e na sua palavra, a gente vai ter que encontrar uma outra resposta. A gente vai ter que fortalecer esse pilar, essa viga, para que ela seja coerente com o fundamento que nós estamos construindo na nossa vida. E não só o trabalho, meu irmão, minha irmã, mas todos os aspectos da nossa vida, a partir do encontro com Jesus Cristo, vão ser ressignificados. Outro que eu acho muito importante é a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Para alguém que não conhece Jesus, para alguém que não é discípulo de Jesus, talvez guardar mágoa, guardar rancor de alguém não seja um problema muito grande. Romper um relacionamento, quando de repente alguém pensa diferente de mim, faz algo que eu não gosto, se eu não tenho a Cristo, isso não é algo que vai me afetar profundamente. Eu simplesmente rompo laços, eu digo chega, e não quero mais saber, e a gente não precisa se preocupar em se relacionar com quem a gente não gosta. Simplesmente cancelamos, a gente vive na sociedade do cancelamento, não é verdade? Alguém pensou diferente de mim e falou que eu não gosto, eu excluo das minhas redes sociais, do meu convívio e deu. Mas quando nós buscamos construir a nossa vida sob a palavra de Deus, aí a gente vai ver que as coisas não são tão simples assim. Jesus espera que a gente se empenhe em acertar as nossas diferenças com o nosso próximo. Não simplesmente cancelar, ignorar, mas nós somos chamados a viver em reconciliação. O cristão é chamado para viver reconciliação nos seus relacionamentos. Nós experimentamos reconciliação com Deus, diz a palavra de Deus. E, portanto, nós somos também chamados a caminhar em direção à reconciliação com o nosso próximo. Esse é o nosso compromisso como cristãos. Nós oramos pedindo perdão a Deus e nos comprometendo a também perdoar o nosso próximo, aquele que nos machucou. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Perdoa-nos assim como nós também perdoamos. Por isso, quem é cristão é chamado a perdoar, é chamado a orar pelos inimigos. Então a gente como cristãos não pode simplesmente continuar guardando rancor, mágoa, como talvez a gente fazia quando vivia longe de Cristo, quando a gente não conhecia a Jesus. Como cristãos nós somos chamados a manter a porta aberta para a reconciliação. E isso muda a nossa postura diante dos nossos relacionamentos, diante das pessoas com quem a gente tem dificuldade de conviver. O fundamento faz com que as nossas atitudes em relação ao nosso próximo sejam outras. Assim, meu irmão, minha irmã, cada um dos pilares da nossa vida, cada parede, cada janela, cada porta que a gente construiu na nossa existência, quando nós encontramos a Jesus Cristo, elas precisam ser avaliadas. Passar a construir a vida sob um novo fundamento vai influenciar cada área, cada aspecto da nossa vida. Desde coisas grandes, então, como a forma como nós lidamos com o dinheiro, nosso corpo, até as coisas mais simples e banais,
a forma como a gente dirige, como nós tratamos ou nos dirigimos a um empregado, como nós gastamos os nossos recursos financeiros, as palavras que nós usamos com as pessoas, a forma como nós nos referimos a outra pessoa. Tudo isso vai precisar passar por uma revisão. Afinal, a nossa vida está sendo construída sob um novo fundamento. Certamente você que já tem uma caminhada de fé com Jesus há mais tempo, tem mais firmeza em algumas dessas questões. Eu creio que você também deve ter refletido acerca de cada um desses aspectos da sua vida. Deve ter buscado na palavra de Deus orientação, aquilo que Deus espera que você baseie as suas decisões e as suas atitudes. Mas para alguém que está se achegando à fé, alguém que encontrou a graça e o amor de Deus há pouco tempo e que tem pouco conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa precisa ser acompanhada de perto. Para ela vai ser um grande desafio fazer essa reestruturação de vida. E o discipulado, então, é justamente isso, de uma pessoa mais experiente, com uma caminhada um pouco mais longa de fé, se preocupando em ajudar essa pessoa a caminhar com Cristo. E aqui eu volto, então, para a definição que eu dei no início, de que discipular alguém é ajudar alguém que chegou à fé a reorganizar a sua vida ao redor da palavra de Deus. Esse é o propósito do discipulado. Alguém que já passou por esse processo, ou alguém que está passando por esse processo, porque nenhum de nós está completo, mas alguém que já refletiu em muitos desses dilemas que alguém novo convertido está passando e que possa então servir de apoio. Alguém que possa estar motivando na caminhada, porque muitas vezes o começo é difícil, traz muitas dúvidas, traz muitas incertezas. Alguém que esteja ao lado da pessoa recém-convertida e que esteja orando por ela e orando com ela, sendo alguém de referência, alguém de exemplo para essa pessoa, com quem ela possa conversar, com quem ela possa se abrir, com quem ela tenha liberdade de fazer perguntas sem que haja uma crítica que não seja construtiva, mas alguém que esteja interessado, que essa pessoa esteja caminhando com Cristo. Alguém que seja profundo conhecedor da palavra de Deus e que esteja então caminhando com alguém que está conhecendo. Discipulado é então um compromisso em que duas pessoas ou mais, o discipulado 1 a 1, talvez é o modelo mais tradicional de discipulado, mas nada impede que seja feito em grupos maiores, mais pessoas juntas, se motivando, se ajudando, caminhando em conjunto, mas onde essas pessoas então assumem de caminhar juntas, uma pessoa com mais experiência e outra ou outras com menos, mas onde um pode abrir o coração por o outro, onde elas podem ler a Bíblia juntos, podem orar, onde existe um ambiente saudável de correção e de exortação um do outro. E o objetivo da caminhada dessas pessoas é de se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Ambos, ou todas as pessoas envolvidas no discipulado. Ou como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos e suas filhas, que a gente possa alcançar a maturidade, que a gente possa chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E para isso Ele então não quer que a gente caminhe sozinho, mas Ele coloca irmãos e irmãs do nosso lado, para que nessa caminhada a gente seja ajudado, seja apoiado, seja fortalecido. Minha pergunta para você é se você já passou por esse discipulado. Talvez não de uma forma formal, mas eu acredito que muitas pessoas estão há tanto tempo na igreja, têm ouvido tantas pregações, têm refletido tanto na palavra de Deus. E certamente muitas pessoas já têm muitas coisas resolvidas. Têm a palavra de Deus como autoridade na sua vida, têm prioridades baseadas na vontade de Deus. E tem condições de acompanhar pessoas que estão chegando à fé, que precisam de um apoio, precisam de alguém que se importe com elas e caminhe junto.
Você está disposto a seguir esse caminho do discipulado? Você está disposto a se envolver com alguém e a influenciar a vida de alguém? A ser um modelo para uma pessoa nova na fé? Cristo nos convida a isso. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo e que pessoas possam olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada com Jesus e possam também então se inspirar na nossa vida, na forma como nós levamos a sério a palavra de Deus, que a gente possa também conversar com essas pessoas sobre os nossos processos, os nossos aprendizados. Você é convidado a discipular alguém. Você é convidado a compartilhar da tua caminhada com aqueles que têm dado os primeiros passos em direção à fé. Assim nós estaremos cumprindo o mandamento que Jesus pediu de nós como igreja, de fazermos discípulos de todas as nações. Se você é alguém que vive a sua vida fundamentada na palavra de Deus, você é convidado a colocar isso em prática e a compartilhar com quem não conhece. Você está disposto a esse desafio? Que Deus possa abençoar vocês como comunidade São Marcos a refletirem, a colocarem em prática o discipulado de Jesus Cristo. Minha oração, meus votos são de que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima.